Muito boa noite, bem-vindos ao Pontos de Vista. Temos os nossos habituais convidados, nomeadamente António Poene, Lutero Simango e Eduardo Namorete. Vamos olhar para, durante a próxima hora, para pelo menos 4 temas que dominam a atualidade, mas vamos primeiro espreitar os factos da semana aqui por parte dos nossos convidados. Começava por si, Eduardo Namorete, escolheu Educação da Rapariga, Desistência Escolar. Boa noite e porquê? Boa noite. Começo então por agradecer a Deus pela saúde e vida, saudar os telespectadores que nos acompanham e aos colegas aqui do painel. Eu escolhi este tema por ter notado mais uma vez das discussões que tiveram lugar ao longo da semana que há um significativo aumento da admissão da rapariga na escola, mas ao mesmo tempo também continuamos a ter um problema grave da desistência escolar por parte das raparigas. Isso indicia que a estratégia para a retenção da rapariga na escola, principalmente ao nível primário, não está a ser muito eficiente. Porque se nós identificamos o problema, que é a questão da gravidez precoce, dos casamentos prematuros e outros problemas ligados, por exemplo, à saúde menstrual, não estamos a dar a resposta devida. E a resposta devida é que nós devemos dar para poder responder a estas questões que já estão claramente identificadas. Poderíamos, por exemplo, falar de uma abordagem muito mais dura em relação à questão das gravidezes precoces. Porque, em princípio, uma gravidez equivale a um crime. Em princípio, seria isto. Digo em princípio porque há situações em que as pessoas envolvidas nisso, ambas são menores, e aí a responsabilidade criminal não se pode levar. Mas, normalmente, são pessoas adultas que engravidam estas crianças, e a resposta não tem que ser só na base da sensibilização, é preciso, de facto, punir com veemência as pessoas que engravidam essas crianças, mas nós também temos problemas de falta de água nas escolas e sabemos que a higiene feminina é muito, muito necessária, falta de pensos higiênicos para as meninas em período menstrual que não conseguem se deslocar para a escola, e para isso também temos que ter uma resposta concreta. Uma resposta concreta, por exemplo, seria a remoção de qualquer tipo de taxas e impostos que recaem sobre os pensos higiênicos. Por que não até sugerir a distribuição gratuita de penso higiênico para as raparigas na escola, principalmente ao nível das escolas primárias, nas zonas rurais, onde o acesso a essas coisas não é tão facilitado. Portanto, eu acho que o problema foi identificado, mas o que falta é uma estratégia clara para responder a esses problemas que foram levantados. Por isso que eu acho que este tema é muito importante e deveríamos nos concentrar se quisermos efetivamente assegurar que a rapariga permaneça na escola e possa cumprir então todo o percurso do seu ensino primário e entrar para o secundário. Obrigado. António Poene, Dia da Criança Africana, que vem a coincidir com este 16 de junho. Boa noite. Muito boa noite, caros espectadores, boa noite também, colegas de painel e também assim. Bom, eu escolhi este tema do Dia da Criança Africana porque coincide com o dia de hoje, que é o dia 16 de junho, e que, por força de uma decisão da União Africana, terá considerado, adotado esta data como sendo data da criança, do Dia da Criança Africana, em memória a algo mais de uma centena de crianças assassinadas em Soweto, em 1976, em que estavam contra o sistema do apartheid e principalmente pelo sistema discriminatório que afetava a educação das crianças, e elas clamavam por melhores condições de saúde, de educação. E também este mês, aproveitando o mês de junho, há 2 semanas atrás, salvo erro, terá sido também publicado uma obra, um conjunto de poemas da mais nova escritora moçambicana, e com um livro publicado, tenho a impressão que é de Lucia Kassam, salvo erro, em que de facto isto demonstra até uma relação até com esta manifestação feita por estudantes em Soweto, que clamavam por melhores condições de educação. E está aqui uma menina, uma jovem, que consegue publicar um livro, e num momento em que é muito difícil garantir que os jovens leiam. Mais raro ainda quando se conseguem escrever um livro. Então, eu acho que está aqui uma iniciativa, uma boa iniciativa, que devia ser muito incentivada
principalmente pelas autoridades de educação, deviam até promover este livro junto às escolas, de modo a que criassem ou pudessem inculcar o hábito, primeiro, de leitura nas nossas crianças e também começar a introduzir o bichinho de vez em quando também escreverem qualquer coisa e que possa retratar aquilo que os nossos jovens, nossas crianças sentem no seu dia a dia, porque de facto isto é que é melhorar condições de educação. Não é só esperarmos que o Estado ou os pais façam, mas também as próprias crianças, os próprios jovens devem fazer qualquer coisa por elas. Lutério Simango, o que é que está a acontecer com a assistência médica nos hospitais públicos? Boa noite. Muito boa noite a todos e aos meus colegas do painel e também a si. Sim, eu escolhi este tema da semana, assistência médica nos hospitais públicos. Em primeiro lugar, dizer que reconheço as imensas dificuldades que este setor enfrenta em termos de equipamentos, condições de trabalho, em que o pessoal médico e paramédico tem enfrentado dia a dia. Mas isso não impede de nenhuma forma que os doentes que vão ao hospital sejam bem tratados. O entendimento público dos hospitais, nesses últimos tempos, tem sido muito péssimo. E isso não é bom, tomando em conta que quando o cidadão se dirige a um hospital, é para ser tratado. E a primeira terapia de tratamento passa necessariamente em como o doente é atendido, o comportamento do pessoal médico e paramédico para o doente, porque se o doente não é devidamente atendido, ele fica com uma trauma. E essa trauma pode causar outros problemas. Por isso, o desafio que se coloca aqui é que, ao nível do Ministério de Saúde, tem que haver uma avaliação permanente de como é que os nossos hospitais funcionam e também estabelecer uma ponte de relação com o setor privado, tomando em conta que, nesses últimos tempos, têm surgido muitas clínicas privadas e muitos hospitais privados. Daí, então, torna-se muito urgente que estabeleça uma ponte de relacionamento. Por isso, o desafio que nós colocamos é que gostaríamos que os nossos médicos, paramédicos e o todo o pessoal tivessem a necessária coragem de ultrapassar e superar os problemas que têm, porque o povo em geral não é culpado. O povo não tem culpa pelas condições salariais, pelas condições de trabalho que os médicos enfrentam. Por isso, lutemos e trabalhemos todos para salvar as vidas dos moçambicanos. Ora bem, vamos abrir a nossa série de debate com o nosso primeiro tema, que é a entrega de candidaturas para as eleições gerais, incluindo o surgimento de novos partidos políticos, e começo por si, Eduardo Namorete. Se por um lado tínhamos os chamados habituais Big Five, portanto, a Frelimo, a Renamo e o MDM, assistimos à entrada, sem querer descurar a possibilidade de outros partidos nos pleitos anteriores. Estamos a assistir, pelo menos, a necessidade ou interesse de outros partidos juntarem-se a este processo que entra já com um novo figurino. É possível adivinhar o futuro cenário eleitoral? Eu acho que é saudável para a democracia, não é? E principalmente quando nós vemos os jovens a se interessarem, pelo menos há uns 2 partidos jovens que se dizem representarem a camada juvenil, a se interessarem pela política, e isto é saudável para a democracia do nosso país. E é um espaço também que a Constituição abre para todo cidadão poder exercer os seus direitos políticos, quer apoiando, quer concorrendo para cargos eletivos, e nós esperamos que, de facto, o jogo democrático seja um jogo transparente, seja um jogo justo. Agora, as expectativas, cada um sabe exatamente com que forças é que conta, não é? Há os tais big que estão no jogo, mas em jogo democrático, em jogo político, não é suficiente ser grande em tamanho, porque há uma evolução, há sempre novidades, e as propostas que cada um traz, cada um vai apresentar ao eleitorado, é isto que em princípio vai valer para conseguir se sustentar ou não. E não se esqueça que
não são só esses novos que surgiram, já temos muitos que vêm desde 1994 que nunca conseguiram chegar até as autarquias. Portanto, este é um caminho não muito fácil, é um caminho bastante difícil, que requer muita entrega, não pode ser por mera emoção que alguém decide entrar nesta corrida, mas se não é por emoção, é por, de facto, responder a um chamado e ter ideias muito claras, são bem-vindos para o jogo, porque os tais grandes também vão se sentir pressionados a terem que melhorar as suas performances neste jogo que vai começar muito em breve, que na verdade já começou, não é? Ainda estamos na fase do aquecimento, mas a expectativa é que todos que vão concorrer sejam tratados, pelo menos da parte do meu partido, nós vamos encarar a todos eles com o respeito devido, não porque são novos ou porque são de jovens, reconhecemos qualidades em todos os partidos que concorrem e é nessa perspectiva que nós vamos encarar qualquer um deles e tratá-los com a devida atenção. António Bueno, coloco-lhe a mesma questão. Como é possível adivinhar o cenário, o xadrez eleitoral este de outubro versus o processo de candidaturas dos novos, ou melhor, dos partidos, neste caso, vão fazer parte deste pleito? Bom, em primeiro lugar, acho que importa aqui esclarecer que, em princípio, hoje é que deveria ser o último dia da propositura das candidaturas dos candidatos a presidentes da República. Mas por uma deliberação do Conselho Constitucional, este prazo, por razões naturalmente até operacionais, mas tem a ver com o número de dígitos a submeter, parece-me que a exigência era de 26 dígitos, enquanto relativamente ao processo eleitoral autárquico foram de 28 dígitos, e isso pode ter criado alguma confusão na submissão, principalmente dos apoiantes que suportam as candidaturas dos candidatos a presidentes, e por deliberação o Conselho Constitucional prorrogou o prazo para a entrega das candidaturas até 16 de julho, que temos mais de 30 dias para esse efeito. E nota-se, de facto, que há uma azáfama por parte daqueles que são os principais interessados para concorrer às eleições presidenciais, ainda presidenciais, e já também publicamente apareceram algumas pessoas, alguns partidos políticos, principalmente 2 novos partidos políticos, a apresentarem a cara das pessoas que supostamente serão candidatos presidenciais suportados por esses partidos. É evidente que agora ainda é prematuro vaticinar qualquer resultado que possa decorrer a 15 de outubro, mas me parece, isso é um facto, são factos, né? Dificuldades concretas em que estes novos partidos vão de certeza enfrentar. E relativamente a isso não é vaticinar nada, é apenas olhar os factos e fazer leitura daquilo que o espectro político moçambicano oferece. A partida, eu acho que tem muito a ver com aquilo que já é um conceito sedimentado, porque qualquer um dos 3 grandes partidos já tem os seus eleitores fiéis. Quer dizer, aqueles que aconteça o que acontecer, o voto está garantido, relativamente a cada um desses 3 partidos. E pode também acontecer, de entre esses 3 partidos, alguns simpatizantes ainda indecisos, ou dependendo do momento em que ocorre o processo eleitoral, as pessoas, por uma e outra razão, estejam desavindas com aquilo que são os princípios ou, eventualmente, os caminhos ou algumas decisões tenham sido tomadas pelo seu partido e, nesse momento, podem ou abster-se de votar ou então votar num outro partido como sinal de penalização ao seu partido pelo facto de, em certo momento, não ter comungado a mesma ideia. Agora, relativamente a esses novos partidos, é evidente que vão ter que cativar, em princípio, novos apoiantes. E é preciso também, deve ter analisado, de certeza, onde é que irão conseguir capitalizar os seus potenciais eleitores, de modo a que possam efetivamente garantir a vitória do seu candidato. Mas também é importante esclarecer que esta empreitada de concorrer a eleições presidenciais é uma empreitada bastante cara. Quer dizer, envolve naturalmente valores
financeiros muito elevados, que é preciso mobilizar pessoas, é preciso mobilizar materiais, é preciso deslocar o país de les a les, falar até com aquele aldeão, aquele camponês que vive lá naquela nossa aldeia, e isso naturalmente vai envolver, vai significar ter um grande suporte financeiro que possa garantir com sucesso a campanha eleitoral que aí se avizinha. Mas, acima de tudo, também a nível discursivo, quer dizer, é importante que estes, em princípio, candidatos, desconhecidos, aparentemente desconhecidos, refiro-me no espectro político, um deles, no espectro político, não é muito conhecido, a outra candidata pelo outro partido já é subejamente conhecida, mas é importante saber transmitir a mensagem que pretende fazer-se, que será a sua bandeira de campanha, e que esta mensagem seja facilmente comprável, ou vendável por um lado e comprável por outro lado, de modo a que efetivamente possa garantir apoios que lhe possam catapultar para, no mínimo, garantir a vitória nas eleições presidenciais. Agora, isso também depende da estratégia que os partidos vão montar. O que é que prefere? Investir tudo só para o seu candidato presidencial ou, eventualmente, investirem naquilo que são as eleições ou gerais, para poderem eleger o maior número possível de deputados, ou para a Assembleia da República, ou então para as Assembleias Provinciais. Então, significa que cada partido, em função das capacidades, das estratégias que forem montadas, vão tomar as decisões de modo a que possam participar com alguma eficácia neste processo eleitoral. Mas ainda há espaço para mais partidos, naturalmente, poderem se inscrever, ou mais candidatos a presidente poderem se inscrever, e vamos esperar até dia 16 de julho o que é que vai acontecer. Lutero Simango, novos atores, novos rostos neste cenário político, o que é que se adivinha? Primeiro, gostaria de felicitar o candidato presidencial do MDM, o engenheiro David Simango, por ter conseguido, juntamente com o partido, apresentar a sua candidatura junto ao Conselho Constitucional com o suporte de 20 mil assinaturas. E este exercício revela, de fato, que o MDM está comprometido com o processo democrático em Moçambique. Por isso, parabéns, candidato presidencial David Simango. E, em segundo lugar, olhando para esse aspecto da criação de novos partidos, aqui há uma crítica que deve ser apresentada. Estávamos habituados que, quando sempre se cria um partido político, se passa necessariamente por uma assembleia ou por uma conferência constituinte. E que essa Assembleia Constituinte, os presentes assumem publicamente esse objetivo de criar partido político e também aprovam os seus estatutos, aprovam o seu programa e aprovam a sua estratégia geral, inclusive também elegem uma direção para a formalização definitiva do partido. Nesse caso concreto, que eu saiba, pois dois partidos não aconteceu, surgiram de uma forma muito clandestina, e não sei porquê. Portanto, é um estudo que temos de fazer, não sei se foi por causa do medo ou receios. Portanto, isso aconteceu, uma crítica construtiva. E também nós estamos num país democrático. Num país democrático, os partidos surgem, crescem e participam no processo democrático e participam em eleições. E na história mundial, nesses últimos tempos, as eleições é uma caixa negra. Não há vencedores antecipados. As eleições constituem uma caixa de surpresas. Por isso, é óbvio que alguns desses novos partidos podem ter sucesso, podem ter êxitos, e os antigos partidos também podem perder. Por isso, aqui se chama o papel dos mesmos novos partidos, assim como antigos, como é que se vão interagir com os eleitores, como é que eles vão apresentar os seus manifestos eleitorais. E no dia 15 de outubro, os moçambicanos saberão com plena consciência que eu espero que as eleições se façam num ambiente tranquilo, de paz, de transparência, exercer o seu voto e depois saberemos, de fato, quem serão os vencedores
e quem serão os perdedores, mas que fique claro que em democracia não há perdedores, todos ganham e cada um ganha na sua medida. Falou aqui no surgimento de novos partidos, isto relembra o surgimento do MDM, que foi até produto de algum desentendimento no seio da RENAM. O que é que está a acontecer? Mudam-se os tempos, mudam-se as formas de surgimento dos partidos? A questão não é dos tempos, de formas. O MDM não se preparou, pelo menos para... O MDM, Sim. quando surgiu, antes de formalizar-se, foi promovida uma Assembleia Constituinte, em que os interessados reuniram-se e decidiram e assumiram publicamente de que nós vamos criar o MDM. E isso também aconteceu com muitos partidos. É uma prática... Novos partidos. Não fizeram. Se fizeram, tanto foram conferências clandestinas. Ninguém teve conhecimento de uma Assembleia ou de uma Conferência Constituinte, nunca. Eu penso que os próprios donos dos partidos saberão nos explicar porque esquivaram a essa forma, a esse formato que todos conhecemos e seguiram por um ambiente clandestino. São os únicos que podemos explicar, mas seja como for, são bem-vindos porque nós estamos num Estado democrático em que cada cidadão é livre de ter a sua opção política. Eduardo Namoretti, vamos olhar para o tema seguinte. Sim, tem um aspecto Queria aqui que eu acho que... comentar uma coisa antes de entrarmos para outro ponto, mas não sei. Sim. Aqui, eu acho que o modo como os partidos surgem, de facto, cada partido surge de sua forma própria. O importante é que façam um trabalho político de acordo com aquilo que são as expectativas, em primeiro lugar, dos seus membros, mas, acima de tudo, possa ter na sua agenda aquilo que é a satisfação do interesse nacional. E neste caso, a mim, quer dizer, faz-me alguma impressão que só em momentos pré-eleitorais alguns partidos deem cara, ou mesmo durante o processo já eleitoral. Quando se são um compromisso em servir com base na sua ideologia, com base nos seus princípios e valores de um determinado partido político que tem pretensão de servir à sociedade, faz um trabalho de base, faz um trabalho preparatório, quer dizer, está sempre em trabalho político, no sentido de convencer que pode ser uma alternativa, eventualmente, a quem exerce o poder ou também quem concorre para o exercício do poder. E estes dois partidos, até agora dois partidos, quer dizer, só surgiram agora, mas também não tinha obrigação de surgir antes. Quer dizer, cada um surge quando achar que é o momento certo para aparecer. Mas se ficava melhor se já tivesse surgido há mais tempo, tivesse feito algum trabalho e que neste momento, de certeza, se era essa pretensão de membros desses partidos, já estariam melhor cotados na praça política, de modo a que pudessem granjear até maior número possível de simpatizantes ou apoiantes. Eduardo Namoretti, queria rebater algum ponto? Não, eu acho que a forma como cada partido se organiza é um assunto interno e é até estratégico, não é? Eles podem ter se organizado com bastante tempo, mas terem decidido que vão aparecer publicamente num momento determinado. Portanto, esse é um assunto de fórum interno da organização, que eles sabem quais são as vantagens, quais são as desvantagens disso. O importante é terem cumprido tudo aquilo que está estabelecido na lei para a sua constituição, para a sua candidatura e tudo isso. Se eles cumprem essas formalidades, as questões estratégicas devem ser reservadas para os próprios partidos. Se eles vão ter prejuízos, o problema é deles. Se vão ter vantagem, eles é que sabem exatamente porque é que fazem isso. Mas também queria só comentar a questão das candidaturas, quer para Presidente da República, assim como para a Assembleia da República. Eu acho que houve uma azáfama, até alguma precipitação. Bom, talvez a palavra precipitação não seja correta, mas isto tudo causado por uma má leitura da própria lei, porque a lei eleitoral, neste caso a Lei 2/2019, estabelece um prazo de 90 dias
antes das eleições para a apresentação de candidaturas. E esse período de 90 dias justamente não terminava hoje, mas sim em julho, porque 90 dias é julho para outubro. Mas muitas pessoas correram, inclusive sentia alguma apreensão pelo fato do candidato Arnamo não ter ainda se apresentado. E o que nós dizemos é que não há pressa nenhuma, ainda temos quase um mês para podermos cumprir este desiderato legal de apresentação de candidatura. Portanto, uns correram, também pode ser estratégia, não cabe a mim questionar isso, mas que não questione os outros que ainda não foram, porque tem muito tempo ainda para fazer isso, não há necessidade nenhuma de correria para lá. Então, só queria mesmo esclarecer esse detalhe, que não é nenhum arranjo que foi feito para a prorrogação deste prazo, está na lei, o artigo 276, que é uma disposição transitória, que está mesmo na própria lei eleitoral. Certo, vamos olhar para o próximo tema, que é a visita do Presidente da República às províncias, o périplo de Filipe Nyusi para medir o pulsar do cumprimento do seu programa de governação durante os últimos 5 anos. Como é que olha para este? Bom, eu olho isto com alguma normalidade, mas também com alguma preocupação. Digo normalidade porque não é ilegal, mas preocupação no sentido de isso estar a ocorrer em período eleitoral. De certa forma, fica difícil aqui distinguir em que momento é que a ação governativa ocorre e em que momento é que a ação partidária ocorre. Portanto, ficamos aqui numa situação de saber, está-se a fazer algum trabalho de promoção partidária, que estaria associado, neste caso, a uma pré-campanha, ou é uma ação governativa nesta qualidade de Presidente da República, chefe de Estado. Portanto, outros países que avançaram um pouco mais do que nós estabelecem, por exemplo, que 3 meses antes, ou 4 meses antes, ou 5 meses antes do período das eleições, não se podem fazer inaugurações. Portanto, é uma forma de delimitar o espaço de campanha e pré-campanha e criar-se um nivelamento para todos os candidatos. No nosso caso, não existe esta disposição em nenhuma lei, portanto, não é ilegal, mas analisando, sob o ponto de vista ético, percebemos que há aqui uma corrida desleal, porque há uns que têm uma vantagem de estar já no poder e, portanto, têm toda a possibilidade de fazer este trabalho, e os outros que não têm esta capacidade. Portanto, eu dizia que vejo isso com normalidade, porque não é violação da lei, mas com alguma preocupação, porque nós temos que avançar para um nível em que a nossa democracia trata todos os candidatos mais ou menos em pé de igualdade. Não é possível estabelecer um nivelamento para todos, porque quem está no poder certamente leva alguma vantagem, porque é ele que está a trabalhar, tem muita coisa para mostrar, mas há alguns procedimentos que podem ser adotados no sentido de reduzir esta distância na corrida, porque se vamos fazer uma corrida e começa a correr com 200, 300 metros de vantagem, obviamente que é muito difícil os outros que vêm atrás poderem suplantar ou mesmo chegar perto. Mas eu vejo isso, de facto, com este misto de normalidade e preocupação, injustiça, de certa maneira, com os outros candidatos que não têm esta possibilidade, neste momento, de fazer o mesmo uso do espaço, do tempo, dos meios que o Estado concede a todos os candidatos, principalmente os candidatos presidenciais, porque neste momento este período ainda não começou, mas de facto esta exposição vai sendo naturalmente aproveitada para a campanha eleitoral, porque não há nenhum impedimento sob o ponto de vista de lei. António Bueno, como separar as águas? Filipe Nyusi, Presidente da República, nestas ações, nestas atividades, e Filipe Nyusi, Presidente do partido? Bom, mas aqui é importante esclarecer que estas visitas que o Filipe Nyusi está a fazer às províncias, ou fez às províncias, as fez, de certeza, na qualidade de Presidente da República, de chefe de Estado. E terá sido nessa qualidade... Tem reuniões agendadas com membros... Evidentemente, mas... Exato. Mas não nos esqueçamos também, simultaneamente, ele também é Presidente do partido.
E nesta atividade partidária ele deve exercer as funções de presidente do partido e o tem feito nas deslocações que tem efetuado, tem aproveitado essas deslocações para reunir-se com as bases do Partido Frelimo e o tem feito em todas as províncias, incluindo também a cidade de Maputo, que efetuou visitas de 2 semanas para cá. Eu acho, e como muito bem Namoreto diz, quer dizer, legalmente, quer dizer, não há nenhum impedimento em que ele possa, no exercício das suas funções de Estado, e depois ter, naturalmente, poder exercer outras atividades inerentes, por exemplo, neste caso em concreto, a presidente do Partido Frelimo e ter alguma atividade política dentro do seu partido político. Mas é importante também aqui trazer aqui à mesa que a campanha eleitoral começa efetivamente a 31 de agosto. E estas visitas que ele as fez até foi no sentido de, junto às comunidades, junto às populações residentes nas províncias, provar ou levar ao conhecimento das mesmas que as promessas feitas em 2014 e que teriam sido naturalmente cimentadas em 2015, quando tomou posse, conseguiu concretizá-las. Pode não ter conseguido concretizar todas aquelas promessas efetuadas, mas atendendo às circunstâncias em que terá levado a cabo o seu mandato, estão aí algumas obras e era importante que as comunidades locais soubessem, principalmente vindo dele, quais as realizações por ele efetuadas, de modo a levar ao conhecimento dessas comunidades, efetivamente, aquilo que ele havia prometido, o que é que ele cumpriu e por que razões é que não pôde cumprir com o que mais havia prometido. Eu não vejo nenhum problema relativamente a isso. Agora, quando começar a 31 de agosto e efetivamente a campanha, aí sim, quer dizer, ele já deverá atuar como candidato a presidente e as funções de Estado, em princípio, deverão ser subalternizadas sem pretender deslocar-se a algum ponto deste país. Doutor Simango, quer olhar para este périplo de Filipe Nhusi pelo país? Bem, não está dúvida de que estas visitas estão muito bem carregadas por atos de pré-campanha eleitoral, aproveitando a carga presidencial da República. E também devemos recordar, dizer que não é só Nhusi o faz, isso desde a era do Joaquim Chissano, sempre foi assim. Quando chega-se a um período eleitoral, os presidentes do Partido Frelimo usam o cargo da Presidente da República de Moçambique para alimentar a sua pré-campanha eleitoral. E concordo perfeitamente de que há que refletir seriamente. E é por esta razão que, por várias vezes, temos dito de que é preciso repensar seriamente o modelo da nossa governação, que passa necessariamente pela revisão da Constituição da República. Nós podemos estar aqui a discutir, mas a lei não impede. A lei facilita. Ele faz uma viagem a uma província, casos concretos, nós vimos isso quando foi para a província de Sofala, na cidade da Beira, realizou uma magna reunião com os seus militantes, vimos isso em Tete e há dias aqui na cidade de Maputo, porque a lei lhe facilita. Por isso, penso de que nós temos que refletir seriamente como é que nós podemos impedir isso. E qualquer impedimento passa necessariamente na revisão da Constituição, como acontece em outros países, em que há um comando constitucional. E por muitas vezes eu tenho dito, nós somos um país atípico. E aqui só se resolve havendo um comando constitucional. As coisas são bem claras. Se o presidente pode fazer ou não. Se a Constituição abre um corredor, é óbvio que ele ou qualquer outra pessoa vai explorar esse corredor. Entanto, eu penso que o Presidente da República está a aproveitar o corredor existente para alimentar a sua pré-campanha eleitoral. Eduardo Namoreto, fez um sinal pedido?
É para esclarecer, eu disse que não havia nenhum impedimento legal, que a lei não permite. Não é bem verdade. Na verdade, eu digo que não existe, porque esse dispositivo, na verdade, ele praticamente entrou em desuso, porque desde o tempo do presidente Chissano está lá na Constituição, o tempo do presidente Guebuza está lá na Constituição. E nunca foi acionado, nem o Conselho Constitucional, nem nenhum órgão se lembrou disto. A nossa Constituição da República, já nas várias versões, sempre estabeleceu que o Presidente da República não pode exercer nenhuma função privada. E, portanto, o exercício da atividade partidária não é nenhuma atividade ligada ao Estado. Portanto, pela Constituição, o Presidente da República só pode exercer funções de Estado. E, neste caso, o exercício da função de presidente de um partido é uma função privada. E é isto que a nossa Constituição da República pretendia, fazer essa distinção entre o chefe de Estado e o líder de um partido. Mas isso foi sempre feito vista grossa ao longo de todos esses tempos. Nem o Parlamento, nem o Conselho Constitucional, nem nenhuma entidade fez alguma questão de se levar essa questão, por exemplo, ao Conselho Constitucional, para poder a Conselho Constitucional se afirmar se o que está a acontecer é ou não violação deste dispositivo constitucional. Agora, se isto que está na Constituição não funciona, é preciso então que sejamos mais claros. E o exemplo disso é dizer, por exemplo, na própria lei eleitoral ou na própria Constituição, que a função de candidato a presidente da República é incompatível com a função de presidente do partido. Desta maneira, aquele que é presidente do partido, desejando concorrer para cargo de presidente da República, deverá então renunciar ao cargo de presidente do partido e concorre como candidato presidencial. E no seu partido, este cargo de presidente da República seja ocupado por outras pessoas. E isto não seria novidade para Moçambique. Outros países fazem isto, em que o presidente do partido, chegando no momento em que pretende concorrer para a presidência da República, ele cessa de ser presidente do partido e concorre para a presidência da República. E isto facilita, inclusive, a sua posição depois de ser eleito como presidente da República, chefe de Estado, no nosso caso, em que tudo se conjuga na mesma figura, de termos um presidente da República ou um chefe de Estado que não é presidente de nenhum partido. Portanto, ele usa esse chapéu de chefe de Estado efetivamente para todos os moçambicanos, porque ele não tem nenhuma função que o liga diretamente a um partido específico. E neste caso, se tivermos essa coragem de avançarmos neste sentido, resolveríamos muito destes problemas em que hoje estamos a assistir, que de facto há uma dificuldade de se fazer a separação aqui entre essas duas figuras, que é a mesma figura ocupando vários casos, especialmente em tempo de eleições. Vamos reservar os próximos minutos para um tema que mexeu com a semana, que são os desentendimentos na Renamo e seu impacto no diálogo político, até que podia começar mesmo por si, Eduardo Namorete. Como é que se explica que Ossuf Momad tenha aparentemente colhido consensos na sua eleição a presidente da Renamo e hoje surge esta onda de divergência, principalmente com uma ala sensível, falo da ala militar? O que nós podemos ler diz, primeiro, não podemos nos esquecer que estamos em tempo de eleições. Não é só na Renamo que isto acontece. Há bem pouco tempo acompanhamos as grandes divergências que ocorriam no partido que governa o país. Também foi em véspera de um processo eleitoral. Portanto, não é algo tão estranho que haja algum burburilho dentro de um partido em tempo de eleições. E lembrando também que a Renamo está envolvida no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, que é um processo que requer muita compreensão daquilo que são as expectativas das pessoas. Portanto, neste momento temos um processo em que há centenas de pessoas, se não milhares de pessoas, que aguardam a sua reintegração, o seu desarmamento, a sua desmobilização e, portanto, a sua sorte neste processo. E se formos nos lembrar, o barulho surge
quando se apresenta a lista daqueles que deveriam ir para ocupar os comandos na polícia. Portanto, a proposta era de apenas 10 nomes. E como pode-se perceber, 10 nomes não cabem todas as pessoas que podem ansiar ocupar aquele lugar. São 10 nomes, de alguma maneira esses 10 nomes devem surgir. Mas há muito mais também em termos daquilo que são expectativas de cada indivíduo e eventualmente aqui pode ter havido falha na comunicação, no sentido das pessoas serem esclarecidas e poder-se fazer a gestão dessas expectativas. De olha, não precisamos correr, tudo está sendo feito dentro das normas e inclusive explicar-se o que foi feito e por que foi feito para que as pessoas tenham a calma necessária de esperarem também a sua vez para serem integrados quando chegar o momento. Mas quando o processo de comunicação falha, em qualquer, mesmo dentro de uma família, se a comunicação falha, as pessoas que têm expectativas podem se rebelar muito rapidamente, não porque efetivamente o que está a acontecer está errado, mas porque eles não têm a informação correta, acham que tudo o que está a acontecer está errado. Então eu acredito que este é um problema que será muito facilmente resolvido quando a informação correta é o que está sendo feito. Estas convulsões vão retardar o passo do processo de diálogo entre Renamo e o governo? Não, nem por isso. Não vai retardar nada, tanto é que neste momento que estamos a falar, o processo está a correr os seus trâmites de acordo com o cronograma que foi traçado. Não há nenhum processo que vai ser travado por causa dessas questões. Eu, como dizia, a informação vai ser disponibilizada, está sendo disponibilizada, acredito eu, que as lideranças do partido, quer o próprio presidente do partido, assim como a comissão política e os outros órgãos do partido, estão a tomar esta questão com a seriedade necessária e esclarecer a quem deve ser esclarecido para que, de facto, a calma regresse ao partido. Porque tudo não passa de mal-entendidos e falta de uma comunicação atempada, uma comunicação proativa. António Bueno, quer olhar para Renamo e estas convulsões internas? Exato. Bom, eu acho que, acima de tudo, era importante que houvesse, não só por parte da sociedade, mas, sobretudo, por parte da liderança da Renamo, que há toda uma necessidade de promover a inclusão e deve-se evitar ao máximo possível atitudes ou comportamentos que possam causar exclusão de quem quer que seja e por que razões forem também. Porque isto até pode, naturalmente, ter sido causado principalmente pelo facto de algumas das pessoas que apareceram publicamente a manifestarem o seu desagrado, pelo facto de sentirem-se excluídas deste processo, quer da integração, quer da reintegração, quer naturalmente na integração das Forças Armadas, das Forças de Defesa e Segurança, e por essa via sentirem-se excluídas deste processo e por aí naturalmente apareceram publicamente a manifestarem esse seu desagrado. É evidente que em princípio até devia ser um assunto exclusivamente interno da Renamo, mas não nos esqueçamos que sempre que um grupo de homens armados disser publicamente que não vai entregar as armas enquanto certas condições por eles estabelecidas não forem cumpridas, e nós temos experiências de situações anteriores a essas e que efetivamente se concretizaram, quer dizer, deixa de ser um problema interno de um partido e passa a ser um problema de todos nós moçambicanos. Porque é evidente que nós almejamos que até 15 de outubro, as eleições, quando ocorrerem as eleições, aquilo que já foi acordado e eventualmente o acordo que vai ser assinado em agosto, ainda não existam forças residuais de quem quer que seja e que estes homens que hoje naturalmente se mostram insatisfeitos possam também fazer parte deste processo de reconciliação, deste processo de inclusão naquilo que são as soluções dos problemas dos moçambicanos. Agora, é importante naturalmente que a liderança da Renamo, que tem naturalmente domínio destes dossiês, possa intervir de uma forma muito sábia, muito ponderada, e que isto não leve naturalmente à violência, principalmente a violência, porque quando aparecem ameaças de morte, ameaças, quer dizer, isto é grave, quer dizer, é importante também levar isto em consideração.
E quero crer eu que saberão, em nível interno, e sem excluir também a possibilidade de haver alguma assessoria, algum apoio externo à própria RENAM, mas no sentido de garantir que efetivamente este mal, quero eu crer que é mal entendido, possa ser devidamente esclarecido a bem não só da RENAM, mas a bem acima de tudo de todos os moçambicanos. Porque isto pode, de facto, em certa medida, complicar aquilo que é o processo de diálogo que neste momento está a ocorrer, porque a ideia do desarmamento, a ideia da desmobilização, a ideia da reintegração é para incluir todas as forças residuais da RENAM até então. Isso significa que depois deste processo ter sido encerrado, naturalmente não será expectável que ainda existam forças residuais e que estejam fora do comando da liderança da RENAM. Não é isso que se espera. A ideia é que este processo possa, todo ele como um conjunto, fechar-se e ainda não haja motivos para daqui a alguns anos voltarmos a sentar para discutirmos um outro processo de EDR, porque na altura, referindo-se a este momento, houve alguma tropa residual que não foi abrangida. A ideia é nós temos que abranger a todos, temos que incluir a todos, porque só assim, efetivamente, nós podemos garantir a paz neste país. Lutero Simango, desentendimentos na RENAM. Antes de eu falar sobre esse assunto, tenho uma questão prévia. Dizer que nós tivemos uma luta pela libertação nacional de Moçambique, que durou 10 anos. Sim. E que nesta luta houve várias matanças entre os guerrilheiros, que eu condeno desses atos. E depois da independência nacional houve fuzilamento dos presos políticos, também condeno. E, recentemente, houve esquadrões da morte que tiraram a vida de muita gente. Condeno. Tanto todo o ato que é da matança tem que ser condenado. Com isto, quero dizer que as declarações apresentadas ou dadas pelo um dos chefes da guerrilha da RENAM, o seu comandante, o general Mariano, em que fala sobre este processamento das listas para a DDR, em que ele manifesta dizendo que há uma exclusão, e também aparece publicamente a dizer que dentro da organização há pessoas que estão sendo mortas, e também coloca o rosto do coronel Josefa de Sousa, sim, que foi assassinado, e também apresenta que há uns outros presos, como os generais Taio e Ponha, e depois estabelece um prazo de 10 de julho para afastar o líder da RENAM. Essas acusações não podem ser menosprezadas. E depois não podemos esquecer também, um dia depois já apareceu o porta-voz da RENAM a classificar os outros como desertores. Então, quando classifica os outros como desertores, está a dizer que estão fora da organização. E ainda ontem, não sei se percebi mal ou bem, que o estagiário da RENAM já fazia um apelo de que esses indivíduos deviam ser encontrados e levados não sei aonde. Portanto, isto tudo apresenta de que há uma tensão. Agora é saber qual é o nível de tensão, se é tensão alta, baixa ou média. Portanto, há problemas. E esses problemas podem criar um impacto negativo no processo de DDR. Porque se uns estão sendo considerados como desertores, significa que deixarão de fazer parte daquela lista. Portanto, esse é um impacto negativo para o processo de DDR. E também vai ter um impacto negativo no cenário político, porque se esses indivíduos começarem a atuar fora do comando, ou à margem do comando, significa que teremos que criar outras condições de negociar com uma outra parte, o que não será bom para o processo de DDR. E também poderá criar um impacto negativo na vida social dos moçambicanos. Num dos programas aqui, eu tinha falado que tinha as minhas reservas
E isso também pode aumentar certas incertezas aos moçambicanos. E como se resolve isso? Eu penso que a Renamo agora tem uma grande responsabilidade de trazer o coronel José de Sousa e colocá-lo a falar aos moçambicanos. Mostrar que está Vivinho da Silva como é isso mesmo, essa é a única solução. disse o secretário-geral. Tira dúvidas. Tira dúvidas. Ele tem que aparecer e dizer aquilo que estão a dizer não é verdade e eu estou aqui, estou a falar convosco. Porque se isso não acontecer, faz-me lembrar o que terá acontecido com a UNITA durante a sua guerra civil, em que os irmãos Tito, Chinjun, e mais um Wilson dos Santos, que eram conhecidos como meninos americanos dentro da organização, porque eram pessoas que faziam o corredor da UNITA aos Estados Unidos, para a Europa e etc., desapareceram fisicamente. E não foram capazes de trazê-los ao mundo, dizer que estão aqui. E só pelo fato de desaparecimento daqueles indivíduos, a UNITA perdeu o apoio nos países ocidentais. E é provável que isso terá conduzido ao próprio Dr. Savimbi para a morte, porque os americanos começaram a cortar o apoio. Por isso, é muito importante que a Renamo encontre uma solução para esse problema. E a solução ideal, como eu disse, é trazer o coronel José de Sousa para falar para os moçambicanos e também, ao mesmo tempo, deixar de chamar os outros desertores. Eles não são desertores, ainda bem que um nosso colega de painel disse, pode ter havido ruídos na comunicação. Portanto, é preciso que resolva, é preciso que eles encontrem esta solução, porque os moçambicanos não podem entrar numa alta violência. E se não resolver esse problema, também isso vai cansar a comunidade internacional, porque as pessoas estão dispostas para apoiar-nos. E nós não podemos estar sempre a criar problemas. Agora, se nas próximas semanas persistir o problema, nós vamos ter uma situação difícil da gestão da própria Renamo. Vai ter uma Renamo, tanto militar fiel à liderança do partido, e os outros militares, não sei se vão ser desertores ou rebeldes, e depois terás uma Renamo urbana. E o líder terá que trabalhar muito em gerir todos os cenários. Por isso, o nosso apelo é que a Renamo se reúna, se reencontre e que traga uma solução pacífica para esse problema. É que a Renamo deve desmentir com fatos de que no seio da sua organização não há mortes, não há fuzilamentos e não há prisões internas. Eduardo Namorete, queria que olhássemos para uma outra nuance deste caso. Vamos tentar puxar aqui a veia jornalística até de terreno. Não é todos os dias que se tem um militar ou um homem armado da Renamo no seu habitat, entre aspas, nas matas da Gorongosa, de entrevistá-lo. Seguramente que há corredores que foram feitos no sentido de produzir-se uma matéria. Não haverá aqui algum espírito de manipulação tão grave do que este ambiente tranquilo que Eduardo Namorete tenta nos trazer? O que eu disse inicialmente que isto era esperável, não especificamente da forma como está a acontecer. Em tempos de eleições, certamente que os partidos que temem a Renamo devem estar satisfeitos ou até encorajar que essas coisas possam ser perpetuadas, porque efetivamente a nos distrairmos do essencial, o partido estaria todos os dias a correr para responder a questões. Eu me lembro que o presidente Robert Mugabe morreu não sei quantas vezes, não é? E na época dos fake news, esta é uma estratégia que vai ser muito usada para desestabilizar quem não tem estrutura. Nós temos estrutura
e por isso não estamos nem tão preocupados. A questão do arranjo da entrevista, acho que a pessoa melhor que poderia responder isso é o jornalista que esteve lá no terreno. Ele que sabe como é que chegou lá, como é que foi contactado e por que também não fez perguntas muito concretas sobre o local em que isto que foi dito aconteceu, se alguém viu, se há imagem, onde é que o corpo está enterrado, todas essas coisas que um jornalista, no exercício da sua função, deve ter. Porque o que nós assistimos, na verdade, foi uma câmara aberta para alguém dizer tudo o que quisesse dizer. Não houve, e neste momento está-se a pedir ao partido para poder apresentar as provas daquilo que foi dito. Entretanto, o jornalista teve toda uma oportunidade de poder perguntar, olha, você está a dizer que isto aconteceu, aonde é que aconteceu? Quando é que aconteceu? Como é que aconteceu? Viu ou alguém também te disse? Se viu, hoje em dia nós temos até o distrito telefones que têm capacidade de tirar uma fotografia, não há nada que aconteça nesse país que não possa ser registrado, pelo menos alguma evidência desta para mostrar que é isto e depois ir procurar. E depois, a forma também como foi feito, o contraditório não foi procurado, não é? Não era uma transmissão ao vivo, era uma gravação, portanto houve tempo suficiente para que o jornalista pudesse ter procurado ou o porta-voz ou qualquer outra pessoa da liderança da RENAM e dizer, olha, eu tive esta entrevista com o fulano tal que diz isto. O que é que tem a dizer a representação do partido sobre este assunto? E isto não aconteceu. Obviamente, este cenário todo pode levar-nos a perceber que pode ser uma outra forma de distrair as atenções do partido para aquilo que é o essencial neste momento, que é a sua preparação para as eleições e também o próprio processo que está em curso. Eu repito mais uma vez, o processo de DDR não está comprometido por causa destas questões. O processo está a avançar dentro dos parâmetros que foram estabelecidos dentro do novo cronograma, as ações estão a ser realizadas e em tempo determinado este processo vai ser levado a cabo. Portanto, nós não devíamos, porque a termos que fazer isto, não será a primeira vez nem a segunda vez. Ouviremos alguma coisa amanhã, ouviremos outra coisa depois da manhã e teremos que estar toda hora a vir esclarecer isto, esclarecer aquilo, não sei quando. Mas eu devo tranquilizar ao meu colega de painel, um engenheiro Lutero, para ficar sossegado, que o partido não está dividido. Há, sim, interesses divergentes de pessoas, o que é perfeitamente normal. Na minha primeira intervenção, eu disse que este é um processo que requer muita mestria na gestão das expectativas. Há muitas expectativas em jogo e nós, devo assumir, eu também como membro da RENAM, podemos não estar a saber gerir essas expectativas da melhor maneira. Mas isso não significa de maneira nenhuma que o partido está dividido e que o processo de DDR vai ser comprometido, porque o presidente vai ter que lidar com várias facções. Neste momento, o que nós percebemos é que temos uma única RENAM, que é esta RENAM que está a trabalhar rumo às eleições e que todos os processos em que o RENAM está envolvido estão a correr os seus trâmites em condições normais. Vou pedir aos meus dois convidados, próximos convidados, que sejam muito diretos e precisos. Vou colocar uma questão primeiro a si, António Bueno. O caso ou o fenómeno do tribalismo tem dominado praticamente os grandes grupos, principalmente políticos. Sente que o Ossuf Momad, Macua, é uma peça isolada dentro de um núcleo duro como a ala militar dominada por Daus? Bom, pode de facto ser também uma das causas deste aparente desentendimento dentro da RENAM, porque também não nos esqueçamos que a essência da própria RENAM é militar, então significa que há regras próprias que devem ser cumpridas e também níveis de comandos, de certeza hierarquias, e também, regra geral, os militares são muito aversos a aceitar com alguma passividade
a liderança de alguém que, do ponto de vista delas, eventualmente não merece exercer aquele cargo, independentemente da origem étnica, pode ser mesmo a nível daquilo que é histórico daquele líder. Então, é evidente que também o Sufumada ter assumido a presidência da RENAM, isso qualquer um faz, é tentar montar as pedras de acordo com aquilo que ele acha que são as pessoas que naquele momento podem servir melhor. O partido, em primeiro lugar, mas também em termos de comungarem a mesma ideia, ou facilmente adotarem o estilo de liderança dele, pode ser fácil para ele gerir o próprio partido. E pode ter acontecido que as pessoas que antes rodeavam-lhe a cama, eventualmente não terem sido selecionadas ou por ele escolhidas para continuarem a prestar o mesmo tipo de apoio ao seu estilo de liderança. E pode ter usado também o fato de terem sido supostamente excluídas deste processo, estarem juntos ao atual líder, pode, com subterfúgio a esta questão também do tribalismo, começarem a pôr em causa a liderança do Sr. Yusuf Mohamed, que repise, que até o próprio chefe de Estado disse que o único interlocutor válido com o governo é o Sr. Yusuf Mohamed, porque ele formalmente foi eleito pelo seu partido e representa legalmente todos os interesses do próprio partido RENAM. Então significa que aqui não há espaço, a menos que a própria RENAM decida o contrário, e só pode ser do interesse da própria RENAM, naturalmente, mas para todos os efeitos legais, o único e legítimo representante do partido RENAM é o Sr. Yusuf Mohamed. Agora, se as pessoas gostam ou não gostam do estilo de liderança dele, se gostam ou não gostam da origem dele, isso só cabe às pessoas que eventualmente se sintam afetadas por isso. Lutero Simango, haverá aqui algum cunho de tribalismo por trás deste problema? Antes de responder a esta pergunta, eu devo dizer que todas as minhas afirmações aqui baseiam-se por aquilo que foi aquele domínio público durante a semana. As declarações do comandante Mariano, as declarações do porta-voz da RENAM e também algumas afirmações feitas ontem por André Majibir. Sim. Portanto, eu analiso em função destas 3 declarações. E o comandante Mariano apresenta um dado que eu considero ser muito sério e que a RENAM também deve levar isso com muita seriedade, em que o comandante Mariano apareceu publicamente a falar do desaparecimento físico do coronel Josefa de Sousa. E a RENAM diz, não é bem assim. Eu, oxalá, também eu acredito, não é bem assim. Para isso, então, é importante que a RENAM traga a este coronel publicamente para que fale a nós todos. Dizer que eu estou aqui vivo, aquilo que os outros dizem não corresponde à verdade. 2, eu não disse em um momento que a RENAM está dividida, mas esta tensão que se faz sentir vai obrigar ao líder da RENAM gerir as 3 alas. E essa ala dos chamados desertores rebeldes devem estar envolvidos no processo de DDR. Não se pode colocá-los à margem. É por isso que nós queremos que haja, de fato, um único comando para garantir que esse processo de pacificação tenha, de fato, lugar. Coloca-me a questão tribal. Não sei se é bem isso, porque eu também tive o cuidado de certificar e ver as origens de algumas pessoas. Esse é o coronel Josefa de Sousa, a mim disseram que é natural de Caia. Entanto, cai essa tese de dizer que é uma questão tribal. Cai. Porque esse senhor não é de Chibavava, nem de Machanga, nem de Buzi. Daí, então, eu penso que é muito importante que esse assunto seja resolvido com a maior urgência possível, para não criar incertezas a nós todos. Porque este processo, como eu disse, se falhar, vai ter um impacto nacional. E havendo um impacto negativo ao nível nacional, vai multiplicar as nossas reservas
as nossas incertezas, o que não é bom para a nação moçambicana. Meus senhores, sim, isto queria... só um detalhe. Mas estamos bem sem tempo, Eduardo. Exato. Não, simplesmente só para tranquilizar, inclusive, os telespectadores que nos assistem em casa. Não se deixem levar por essas pressões, por essas estratégias, que é de tentar se desviar a renamo daquilo que é o seu principal objetivo, que é concorrer às eleições e ganhar as eleições, com este tipo de pressões que vão surgindo, porque nós seríamos obrigados a ter que todos os dias vir a responder a coisas que não fazem muito aquilo que é o nosso objetivo. As pessoas devem ficar tranquilas. Eu sou cristão, acredito na verdade, e a verdade é que nos liberta. E certamente os moçambicanos conhecerão a verdade, e eu gostaria que talvez esses que hoje vieram trazer esta informação tivessem também a humildade de depois voltarem de novo para dizer que, olha, pedimos desculpas porque aquilo que nós dissemos não constitui a verdade. Não há nenhuma pressão de nossa parte de termos que correr atrás de nenhum prejuízo, porque não estamos a ver nenhum prejuízo. Temos uma agenda muito clara, muito focalizada, e aquilo que constitui preocupação para nós, o processo de DDR não vai parar. O processo das eleições está a decorrer dentro dos seus trâmites. A questão dos tempos, nós estamos a observar a lei sobre aquilo que são os prazos estabelecidos na lei para a submissão das candidaturas. Portanto, não há nada que está fora de ordem no que tange aquilo que é a nossa organização, e toda a verdade será conhecida pelos moçambicanos, porque para nós não é esta a grande preocupação. Outros podem querer transformar isto como a grande preocupação nacional, mas para a Renamo não é esta a grande preocupação nacional. Eduardo Namorete, António Bueno e Lutério Simango, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Agradecimentos são extensivos a si, caro telespectador, que esteve desse lado. Novo encontro numa próxima ocasião. Até lá.